pessoal, Rodrigo trazer pra vocês mais um review de Star Wars Rebels, dessa vez do segundo episódio da segunda temporada, The Siege of Lothal Parte 2, o Cerco a Lothal Parte 2, né? Então vamos lá. O episódio já se inicia de onde o último parou, né? Com Darth Vader abrindo lá as portas do hangar e acendendo o sabre de luz dele. E o Kanan e o Ezra acendem os sabres deles respectivamente, né? E o Kanan diz pra Hera e pro Chopper, né? Pra eles terminarem de carregar a nave, que ele vai dar a cobertura. E aí começa uma luta, né, do Kanan contra o Vader. E tipo, o Vader tá arrasando, né, ele tá usando a força e tal, tá atacando o Kanan. Enquanto isso, a Hera e o Chopper, eles carregam a nave. E a Sabine e o Zeb ficam lá, né, atirando nos Stormtroopers. E aí, o Kanan meio que é desmaiado, né, e o Ezra vai lutar contra o Vader. E o Vader fala, né, seu mestre o enganou. E aí, né, ele começa a usar a força para fazer com que o Ezra aponte o próprio sabre na direção dele. Mas o Kanan acorda, né, ataca o Vader, e aí o Ezra e o Kanan atacam o Vader juntos. A Sabine, ela bola um plano, né, a Hera manda o Chopper já deixar a nave preparada para eles saírem dali. A Sabine e o Zeb jogam detonadores em Walkers, e aí os Walkers explodem e caem, né, e aí o Ezra e o Kanan empurram o Vader usando a força, né, pra baixo de um Walker. E eles começam a correr de volta pra nave, né, só que o Vader usa a força pra tirar o Walker de cima deles. E aí o Ezra diz, se aquilo não matou ele, o que vai matar ele? A gente não. E eles voltam pra nave, né, a Sabine começa a atirar no Vader, mas ele rebate os tiros, e os tiros acertam no capacete e na armadura de Beskar dela, né, que é um metal mandaloriano. E aí eles fogem dali. O Vader, né, ele é informado pelos Stormtroopers e tal, que vão preparar naves. Eles não, eles ainda não deixarão o planeta. E aí o Zeb, ele é ordenado pela Hera, né, para que garanta que eles não possam ser rastreados. E o Ezra pergunta, né, para o Kanan o que era aquilo, já que não era um Inquisidor. E ele diz que é um Lord Sith. E o Ezra, que bom que a gente conseguiu, né, enfrentá-lo aí. Ezra, a gente teve sorte de sobreviver. A Hera diz que tá decidido que eles vão sair dali, né, de Lothal, só que aí o Kanan fala, não, ele vai estar esperando com um bloqueio imperial de cruzadores. E aí, como se diz, a Sabine diz, desse jeito vão ter que nos contrabandear pra fora. E aí a Hera diz, é uma boa ideia, eu acho que eu conheço o cara certo. E aí o Ezra e o Kanan olham meio assim e dizem, ele não. Mas enfim, né, o Carlos, ele tá lá no escritório, o Vader chega lá e tal, e ele disse que os rebeldes não deixaram o sistema, né, lá de Lothal. E o Vader ordena que o Carlos queime Tarkin Town. Pois, né, vocês lembram, né, foi aquela cidade lá que a tripulação da Ghost levou comida logo no primeiro episódio da série, né, que eles são simpatizantes dos rebeldes e tal. E ele disse que a compaixão deles pelos rebeldes é o que? É a fraqueza, né, é o que eles vão explorar. E aí o agente Carlos vai, né. E aí é revelado em quem a Hera pensou pra contrabandeá-los pra fora, e tá lá ela no cockpit junto com o Chopper e o Kanan, e eles estão falando via holograma com o Lando, galera. E aí, basicamente, eles negociam, né, porque eles precisam vazar. E ele diz, mas o que é que vocês têm? E aí a Hera fala que eles têm geradores de escudo imperiais de nível militar. E ele, quantos? Ela, 2. Aí, 2? Pra cima de mim? Se você tá me oferecendo 2, muito provavelmente vocês devem ter 6. Então eu quero 3 porque deve ser justo. Ela, não, mas isso é metade. Aí o Kanan diz, não, 3 e é o nosso trato, pronto. E aí o Lando, ele fala que ele não tá em Lothal no momento, mas o droid dele, né, o W1LE, está. E ele diz que vai estar lá naquele local lá, naquela propriedade, né, que eles deixaram o Lando da última vez, quando teve o confronto com as Morgan. Eles pousam, encontram com o W1, né? Ele pergunta se tem um mecânico na equipe, né? E a Sabine diz que ela é. O Chopper meio que fica reclamando, mas ela diz, não, eu sou a mecânica. E aí ao longe o Ezra vê uma fumaça, né? Ele vai na direção, o Zeb até tenta impedi-lo, mas o Kanan diz, não, deixa ele ir, Zeb. E aí o Ezra pega um speeder, né, e vai até lá. E vê, né, Tarkin Town que foi destruída, tá lá incendiada e tal. E o Kanan vai até lá
E fala, né, que, tipo, muito provavelmente eles agora são prisioneiros do Império e tal. E que é isso que o Império quer, disseminar o medo. E aí o Ezra disse, mas isso foi culpa nossa? E aí o Kanan fala, olha, existe um custo para cada ação nossa. Isso tá começando a me lembrar a época que eu tinha a sua idade, mais ou menos. Antes eram cerca de 10 mil Jedi para proteger a galáxia. E agora... E aí o Ezra completa a frase, agora somos só você e eu. Mas eu não tenho medo. Nós temos aliados e tal, e aí o Kanan, esse que me preocupa. Você não tem medo e tal, essas coisas. Aí ele, vamos libertá-los. E aí eles voltam, né, pra os outros, e aí eles revelam que Tarkin Tal foi explodida, e aí, sim, o Zeb fala, né, a gente tem que libertá-los, cadê o meu rifle? Só que aí o Kanan vira pra ele e diz, não, a Hera tá certa, nós temos que partir daqui. E aí o plano, basicamente, né, o plano louco da Sabine é usar alguns sinalizadores velhos que o Lando tem, e ela pode mudar a assinatura deles para igualar a da nave que eles roubaram, a nave de transporte, né? E aí eles vão soltar os sinalizadores em vários locais para confundir o Império e vão sair dali. É um plano louco, mas eles decolam e começam a soltar, né? Liberar os sinalizadores. E lá no cruzador do Almirante Constantine, né? Um trooper lá, um oficial, ele revela, né, que detectaram um sinal, uma assinatura que bate com a da nave roubada no setor 4. Só que aí eles estão captando o mesmo sinal no setor 9, no setor 11 e no setor 5. E aí eles despacham vários TIE, né, pra investigar. Os Spectres, eles percebem que o Império mordeu a isca. Só que aí, né, um dos pilotos informa para o Almirante Constantine que na verdade é um dispositivo que está enviando sinal. E aí ele ordena, né, que destruam todos esses dispositivos. Eles detectam que tem um sinalizador, né, que está saindo de órbita. E ele, sigam esse sinal, deve ser a nave e tal. Só que nesse momento a Hera e a tripulação, né, eles conseguem saltar para o hiperespaço. E aí o Kanan, né, pergunta para onde eles vão agora. E a Hera diz, a gente vai voltar para a rebelião, né, a gente é parte da rebelião agora. Só que aí o Kanan, ele ainda não tá muito a favor dessa ideia, né? E a Sabine, ela meio que concorda com ele. Ela diz, eu acho que a gente devia pegar a Ghost e sossegar por um tempo, né? O Zeb, ele fala que ele gosta de lutar ao lado do Esquadrão Fênix, pois se lembra ele da Guarda Real de Lassat, né? De Lassan. Mas, enfim. Sobra pro Ezra essa decisão, né? Ele diz que acha que devem ficar com os rebeldes. Pois, tipo... eles ajudaram os rebeldes, eles ajudaram a tripulação quando estava precisando, e aí eles têm que retribuir de alguma forma, né? O Vader é informado pelo Kalos e pelo Constantine que os rebeldes deixaram Lothal e ele, preparem a minha nave. O Constantine, ele fica meio sem entender, né? Mas o Kalos revela que tinha um rastreador escondido na nave. Pois é. E aí ele pede para o Constantine preparar a frota, né? E aí, os Spectres, eles voltam para a frota rebelde. Só que quando eles saem da nave, né, eles atracam lá na nave principal. O Chopper avisa que um transmissor foi ativado na nave deles. Eles correm, né, para avisar o comandante Sato e a Ahsoka que eles podem ser rastreados. E eles têm que sair daqui. E aí, nesse momento do hiperespaço, sai uma única nave, um TIE Advanced X1. E quem tá pilotando ele? O Darth Vader. E aí, né, o comandante Sato despacha o Esquadrão Fênix pra interceptar o TIE, né? Só que aí é o Vader, né, minha gente? E aí o Vader consegue destruir alguns TIE, eles perdem o Phoenix 1 e o Phoenix 2. E aí a Hera fala, seus pilotos não são páreos, comandante. E aí ela começa a sair dali, né? O Kanan pergunta o que ela vai fazer. Ela, eu tô me envolvendo. E o Kanan diz que não vai deixar ela fazer isso sozinha, segue ela. A Sabine também segue o Kanan e diz, Ezra, bora. E aí o Ezra vira pra Ahsoka, ela pergunta se pode ir com eles, ele diz que sim. Eles vão pra Ghost, né, eles ficam em posição. O Kanan, a Hera, a Ahsoka e o Chopper estão no cockpit. A Sabine, ela tá na torreta, se não me engano. O Zeb tá em uma canhoneira e o Ezra tá na outra. Então a Ghost tem pelo menos uma torreta, uma canhoneira e a canhoneira da Phantom. E aí beleza, né? Eles estão em posições.
a nave lá do comandante Sato perde os escudos, né? E a Ghost tá pronta para partir. Eles começam a perseguir o TIE Advance do Vader, né? Mas o comandante Sato informa que eles não vão aguentar outro ataque. A Ahsoka, ela sente, né, que esse piloto TIE, que a força é forte nele. E ela quer descobrir o quanto, né? E pede ajuda do Kanan. Ele pergunta como ele pode ajudar e ela diz, lembre-se do seu treino. E ela fecha os olhos para sentir. O Kanan toca no ombro dela também para sentir, né, com a força. E o Ezra, ele sente algo familiar. Ele sente frio, o mesmo frio do Loto, e ele diz que acha que sabe quem é. Nesse momento, a Ahsoka e o Vader se conectam, né, com na força e identificam um ao outro. Tipo, eles sentem um ao outro. E o Vader diz, aprendiz vive. E a Ahsoka, né, ela se assusta e acaba desmaiando. E o TIE do Vader para de atacar. Só que, tipo, a Hera ordena que o comandante Sato abandone a nave, pois o hyperdrive falhou. Eles têm que dar um jeito, né? Eles têm que evacuar. E aí um monte de cruzadores imperiais começam a sair, aparecer no setor 5. O Vader ordena para o almirante Constantine, né? Para bloquear a escapatória da frota rebelde e não atirar, pois ele quer os rebeldes vivos. A nave tá cada vez mais danificada, não vai dar para sair, e o comandante Sato decide mesmo abandonar a nave. A Hera, ela manda o Chopper direcionar, né, toda a força pro hyperdrive, ou seja, até as das armas. E aí a Ghost é separada, né, das outras naves, e o almirante Constantine fala que é o alvo primário deles, né. E aí o comandante Sato, ele evacuou todo mundo para as cápsulas de fuga, fala que tá segura, que as cápsulas de fuga estão seguras. E a Hera diz, beleza, nós nos encontramos em um lugar seguro, beleza? E aí a frota rebelde parte dali pro hiperespaço, né? E a Hera pede, né, para o Chopper concentrar os defletores na traseira, porque não estão atirando neles pela frente, mas o Vader tá atirando atrás, no TIE Advance dele. E o Vader ordena, né, que o almirante Constantine ative o raio trator, algo assim. Ele, beleza, gente, no meu sinal vocês ativam o raio trator, beleza? Só que aí a Hera, no último segundo, ela salta pro hiperespaço, porque era o que ela queria fazer, né? E a nave que o cruzador pegou no raio trator foi o TIE Advance do Vader. E aí, né, ao perceber isso, o almirante Constantine manda liberarem imediatamente a nave e diz, não é sua culpa, oficial. Mas o Darth Vader não sabe disso. O Lord Vader não sabe disso, né? E aí o oficial fica todo suando. Enquanto isso, o Chopper tá do lado de fora da Ghost, né, fazendo alguns reparos. O Ezra e o Kanan vão até o cockpit, né, pois a Hera falou que a Ahsoka queria falar com eles, ela já tá acordada. E eles dizem que encontraram o Inquisidor antes, né, mas... esse cara aí não é nada como isso. E o Kanan fala que o medo, a raiva e o ódio, ele não sente uma presença tão forte assim desde... E a Ahsoka completa as guerras clônicas. O Ezra pergunta se a Ahsoka sabe quem é. Ela diz que não, mas sabe que ele vai vir. Todos vão vir. E o Ezra fala, beleza, a gente vai ter que estar pronto pra lutar. E o Kanan fala que eles vão precisar encontrar força, né, pra lutar, mas... a coragem maior é saber quando não se deve lutar. E aí a Hera e os outros Spectres chegam e dizem que vão estar ao lado deles sempre, independente da escolha. E a Ahsoka, né, ela vira meio preocupada e tal. E aí o Darth Vader, ele tá lá no cruzador, né, ele encontra com o Carlos e o Constantine. Ele é informado que a nave de comando rebelde foi destruída. E a frota, né, assim foi despedaçada e tal. Mas o Vader manda eles liberarem a sala. E ele contata o mestre dele, o Imperador Palpatine, né, o Darth Sidious. E diz que ele lidou com os rebeldes. E que eles estão destroçados. Mas ele acredita que a aprendiz de Anakin Skywalker vive. E ela tá com os rebeldes. E aí o Sidious fala, olha, nós não podemos desperdiçar essa oportunidade. Ela pode, se ela realmente está viva, ela pode saber o paradeiro de outros Jedi perdidos. E aí o Vader até questiona, né? E até o Obi-Wan. E aí ele, seja paciente, meu aprendiz. Envie outro Inquisidor para caçá-los. E assim acaba o episódio. Nossa, gente, que tenso, hein? Mas é isso, essa foi a review. Espero que tenham gostado. Deixa o like, se inscreva, ative sempre para perder nenhum vídeo novo. Fica dos corações, Jesus te ama. Um forte abraço, até a próxima e que a força seja com vocês. Falou! I'm gonna do this on my own.
no point in blaming you, you did not know. Oh, I thought you